quando você entra num lugar e pensa, nossa, que chique? Ou então, ao contrário, nossa, tem alguma coisa estranha aqui que não tá combinando, né? Muitas vezes, a diferença, ela está nos detalhes que um profissional, designer de interiores, arquiteto, jamais deixaria passar. E hoje eu vou contar para vocês 5 coisas que um designer nunca faria na sua casa. E hoje nós vamos falar, gente, sobre materiais que podem estar sabotando a sua decoração, iluminação que não valoriza o espaço, o jeito certo de usar a cortina, o tamanho dos móveis e aquele toque final que muita gente acaba esquecendo. Já aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e nos conta aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros sem saber. Então vamos começar com um erro que eu vejo muita gente cometendo por aí. Escolher materiais que gritam, eu fui baratinho. E, gente, não de uma forma boa, infelizmente. Mesmo que existam opções mais acessíveis, tem também, gente, com aparências que são muito melhores. Então, às vezes, você gasta, tipo, um pouquinho a mais para ter uma coisa que tenha uma aparência melhor por ali, mas muita gente vai só pelo preço, só pelo preço, e não é assim sobre gastar rios de dinheiro, é sobre você saber escolher bem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse papel de parede aqui, que é um papel de parede que imita pedra. Isso também acontece com aqueles pisos que imitam pedra com grama. Não, gente, não. Imitação de materiais naturais é uma coisa muito complicada, porque ele realmente grita que é uma imitação de uma forma muito ruim. Então, papel de parede ou aqueles revestimentos, né, como eu falei para vocês, a impressão ela parece meio falhada, meio pixelado, o desenho não se encaixa direito, e isso dá uma empobrecida ali no visual na hora de você colocar, né? Às vezes também a forma de instalar aquele material não ficou bem feito, né? E aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês de um quarto super aconchegante e que eles colocaram ali um papel de parede amadeirado. E aqui a gente já sente um papel de parede de boa qualidade. Aconteceu muito também isso com o ripado, que foi o que eu falei para vocês, né? O ripado, quando ele começou a ser um material muito usado, né, muito desejado pelas pessoas, muitas marcas começaram a lançar opções mais baratinhas e aconteceu de vir o papel de parede com qualidade muito baixa e aquilo realmente ficou muito ruim na decoração. Aí, uma comparação por exemplo, tecidos de boa qualidade e tecidos de baixa qualidade. Isso é muito nítido e tem que tomar muito cuidado. Não só em roupas, gente, mas na decoração também tem que tomar cuidado com isso. E, por exemplo, o suede, que foi um tecido muito usado há bastante tempo. E aí começaram a vir aqueles suedes bem bonitos, com brilho, leve, né? Que você sentia que o tecido era muito bonito, era de boa qualidade. E aí, para baratear, começaram a vir aqueles suedes que, se você molhou, gente, ele empelota todo, ele é completamente manchado, ele é todo cheio de manchas e dá para você perceber a diferença passando a mão de um suede de qualidade e um suede que não é de qualidade. Porque o de qualidade, ele tem aquelas manchinhas ali quando você passa com um brilho diferente. O que não tem qualidade, ele já é propriamente todo manchado. E tudo isso, gente, lembrando que não é preço, é você ter o olhar bom para ver se aquilo tem uma qualidade ou não. E a gente sabe que muitas vezes um produto com qualidade nem sempre é caro, né? Então a gente também precisa fazer uma boa pesquisa. Aqui é um exemplo para vocês de um suede que não tem qualidade. A gente já pode ver ali ele todo manchado, não é aquele brilho bonito na hora que você passa a mão, é um brilho seco, né? Parece ser um tecido seco ao mesmo tempo. E um tecido que a gente sempre comenta de vocês trazerem para sofá. Eu sei que é complicado para muita gente, é difícil de limpar e tal. Linho, trouxe essa imagem para vocês verem a diferença de qualidade do produto aqui. E também tem que ver o quê?
né? Alguns linhos, você já vê que tem umas bolinhas ali, que a gente já vê que também não tem uma qualidade muito boa. E aí é um tecido que com o tempo ele vai encher de bolinha, ele vai rasgar com facilidade, e aí acaba não compensando a gente pagar muito baratinho, ou até mesmo, né, como eu falei, às vezes não é o preço, e sim você olhar se aquele tecido tem uma qualidade. E o segredo é você olhar de perto, eu acho bem importante, apesar de que com a internet hoje em dia a gente não consegue ver, mas podemos ver ali as fotos das pessoas que usaram, se aquilo realmente é de qualidade, tocar, sentir a textura, ver o acabamento antes de comprar. Agora, a gente vai para o segundo erro clássico que pode estar detonando a sua casa, que é o erro número 2, e é um clássico: achar que aquela luz branca no meio do teto vai resolver iluminar sua casa. Eu já vi muita gente falando, eu não gosto de luz quente me remete à pobreza. Muita gente falou isso. Porque antigamente só tinha aquela luz quente e era uma luz que não iluminava, gente, nada. A casa continuava escura à noite, você não via nada, né? Então a pessoa ela tem essa sensação. Ou então ela fala, nossa, eu tenho a sensação de que a luz fria ela ilumina mais. Porque o que aconteceu? Quando saíram as lâmpadas incandescentes, aquelas amarelonas que gastavam muita energia, o que veio pra gente usar, né, para fazer a troca, vieram aquelas lâmpadas de LED para substituir, mas a gente só encontrava branco frio. E aí as pessoas já tiveram automaticamente a sensação de que ela iluminava mais. Sim, ela iluminava, mas não pela cor dela, e sim porque ela era uma lâmpada muito mais potente. Então muita gente ainda tem essa sensação. Eu não estou dizendo que a gente precisa colocar uma luz amarelona no teto, mas estou reforçando para vocês que hoje uma lâmpada tanto mais quente, né, mais amarela, quanto a mais fria pode iluminar bem ou pode iluminar mal o seu ambiente. O que vai depender é realmente a potência dela, né? Que são os lumens, né? A quantidade de luz emitida. A cor da iluminação não faz tanta diferença. Então, só aquela luz central fria, ela vai destacar um aspecto chapado e ela vai trazer sombras feias para sua decoração. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa sala aqui com uma luz central só fria. Um exemplo para vocês. Isso aqui é super comum. E às vezes, gente, a pessoa ela só tem um ponto de luz no ambiente todo, a luz não dá conta de iluminar um ambiente grande. A decoração é bonita aqui, né? O sofá, a mantinha, mas a luz tá bem ruim, né? E aí vocês podem ver também as sombras, a luz, né? Deixa tudo meio plano, meio sem graça, com umas sombras esquisitas e deixa o ambiente meio azulado também. Fica frio, aquela carinha de hospital. Ai, cara, mas eu gosto. Não tem problema, então, se você gosta, tá tudo bem, gente. E mostrando essa foto e agora mostrando para vocês uma iluminação, não só por ela ser quente, mas ela possui camadas. E essas camadas, elas trazem muito mais aconchego pro ambiente. Então não só fica aquela luz de cima, assim, trazendo sombra, chapada. Aqui o ambiente continua escuro, mas ela tem vários pontos de iluminação para deixar esse ambiente um pouco mais aconchegante. Aí você pode trazer vários pontos no teto, se você quiser deixar mais iluminado o seu ambiente. Porém, se você não consegue colocar esses vários pontos, né? Não vou fazer rebaixo, eu moro de aluguel, você pode trazer os pontos através de abajures. Abajures, alguma arandela, pendentes também. E, gente, isso acontece porque a luz central, ela achata o espaço. Ela não cria uma profundidade assim como as outras luzes, então luzes que vêm de baixo, luzes que vêm de frente. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de temperaturas. Os 2000 kelvins, 2700 kelvins, ele é aquela luz mais amareladinha. Eu gosto desse 2700 para casa toda, mas tem gente que não gosta. Para onde que você pode ir? Para o 3000. O 3000 ele é perfeito. Ele é perfeito para deixar a casa aquele quente sem parecer que está quente. O 4000 é o neutro. Carol, eu gosto muito de frio. Para eu não te indicar uma frio, eu te indico a 4000 kelvins, que é uma luz neutra, não é nem fria nem quente. E a 5000 já é uma luz mais fria. Então vai para os 4000 kelvins que não tem erro. E a dica é que você pode ir trocando aos pouquinhos.
né? Você pode colocar uma luz quente no quarto para ir fazendo os testes, as luzes mais quentes nos abajures, e aí você vai começar a ver a diferença. Iluminação resolvida? Então bora para o nosso terceiro erro, que tem a ver com janela. Agora, um erro que dói o coração dos designers e arquitetos é a cortina curta. Sabe aquela que parece que a calça ficou pega frango, a que a gente fala pula brejo? Pois é, gente, na decoração o efeito é o mesmo. E também tem a questão dos tecidos ruins de cortina. Voltando a falar novamente sobre materiais de baixa qualidade. Então, cortina de TNT, cortina de lona. Ai, a cortina de lona é muito difícil, gente. É uma lona na parede, basicamente. E uma cortina com um tecido melhorzinho, um caimento melhor. Pode ser uma gaze de linho, um voal com forro, que hoje a gente encontra com valores muito mais acessíveis. Eu já dei essa dica para vocês. E não é só o comprimento, gente. O material, ele conta muito também. Então, não adianta também colocar uma cortina do teto ao chão e ser uma cortina de lona. Um tecido sem caimento, é uma cortina completamente reta, né, que ela não tem um franzido que deixa ela bonita. Você pode colocar uma cortina levemente mais transparente para você poder ver um pouco da paisagem lá fora, do sol lá fora, ter 2 camadas, né, de cortinas. Eu quero deixar um ambiente super escuro para eu dormir. Não tem problema de pôr uma blackout na parte de trás também. E aí, gente, tem que tomar cuidado com o tamanho também, né? Se for fazer a parede toda, para não ficar muito tecido sobrando embaixo, ou ela ainda ficar muito acima da parede. Não tô falando nem aquela só que vai na regiãozinha ali da janela, mas às vezes a pessoa deixa um espaço muito grande entre o piso e a cortina também. Aqui um exemplo para vocês da cortininha ali só na janela, mas também tem muita gente que a cortina, ela para antes do rodapé, fica muito curta também. Essa realmente ali é pula-brejo, né? Fica no meio da canela. Essa aqui, ela é uma bermuda abaixo do joelho. E aqui trouxe uma diferença para vocês de uma cortina do teto ao chão. Quando eu falo no teto ou mais próximo do teto, é que às vezes alguém tem alguma coisa ali no teto. Tem, por exemplo, um gesso que é muito marcado e a pessoa não consegue encostar no teto, ou ela tem um ar-condicionado, ou ela tem uma parede com um desnível diferente ali. Por isso que eu falo mais próximo do teto. Se você não tem nada que atrapalhe você colocar o seu varão ou o seu trilho no teto, então você vai colocar ele no teto e levar o mais próximo do chão, deixar pelo menos um dedinho assim só entre o chão e a sua cortina, para ela também não ficar arrastando no chão e sujar, né? Igual tá aqui na imagem, vocês podem ver que tem pelo menos um dedinho ali aparecendo. E também tem a questão de ter bastante tecido para ele dar aquele franzido bonito, né? Deixar aquelas ondas bonitas. E geralmente isso é do dobro ao triplo da largura da janela. Então eu já dei essa dica para vocês. Se você for colocar na parede toda, é o dobro ou o triplo do tamanho da parede, ou se você for colocar ali mais na região da janela, eu sempre peço para fazer o varão 40 centímetros a mais para sobrar o espacinho ali do lado, senão fica muito rente, a gente continua vendo a janela na lateral. E você calcula o tamanho desse varão com o dobro ou o triplo, né? Eu sempre falo triplo, que muitas vezes ele é melhor, principalmente se o tecido for mais fino. Se for um tecido bem grosso, pode ser um dobro ali. Mas se tiver um móvel embaixo da janela, Carol, uma cama, uma cômoda, um sofá e a cozinha, por exemplo. Quando é cômoda e quando é o sofá, eu sempre falo para afastar e deixar a cortina cair atrás. Agora, na cozinha, a gente coloca uma persiana. Pode ser uma persiana romana, pode ser rolô, pode ser de madeira. Ela vai ficar muito mais chique na sua decoração e muito mais funcional. Depende muito do seu estilo de decoração também. Eu tô vendo muita gente usar cortininhas assim, estilos mais farmhouse, estilo cottage, estilo provençal também. Então, muitas vezes, algumas cortininhas combinam. Mas se você tem uma decoração mais moderna, mais elegante, a cortina nunca entra na cozinha quando é uma cortininha curta, assim. Só se é para uma porta de correr, por exemplo. E também, claro, uma persiana com qualidade, que seria muito legal. E aqui só um último exemplo para vocês de uma sala com persiana. É legal
cobre a janela, mas, gente, a cortina fica muito melhor. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês a diferença do aconchego do ambiente. Tamanho das coisas dentro do ambiente. Este é o quarto erro, que é a proporção. Você já entrou numa sala que parecia que o sofá ia te engolir? Que a sala era basicamente um sofá? Ou então, uma sala de jantar, que às vezes a sala de jantar, né, ou quarto de jantar, ou copa, né, de antigamente, que o ambiente era enorme, a mesinha minúscula, ou o ambiente é pequeno e é uma mesa gigante, às vezes a pessoa é 4 pessoas na casa, é uma mesa de 10 lugares. Aqui é um exemplo para vocês de uma sala. Eu queria muito trazer um sofá com chaise aqui para minha sala, mas impossível, gente. As chaises, elas têm um tamanho padrão e aqui ele ia ultrapassar o tamanho da minha porta e isso ia atrapalhar muito a circulação da minha sala de estar, que foi o que aconteceu mais ou menos com essa sala aqui. Basicamente, para passar para o outro lado, você tem que pular esse puff. Você tem que pular aqui. Então, o sofá ele é muito longo para essa sala. O rack é no chão, basicamente. Então, fecha tudo ali. Então, principalmente o sofá aqui, ele tá basicamente engolindo a sala de estar. E aqui já o exemplo da sala de estar com o sofá muito mais proporcional, com o espaço para você circular nessa sala, e é um sofazinho ali super aconchegante também, um estilo um pouco mais slim, não é um sofá tão longo assim, mas que você consegue se aconchegar. Aqui, gente, até daria para colocar um puffzinho maior na frente para você poder esticar as pernas também. Toda vez que a gente fala de proporção, a gente traz a maioria das vezes o erro de coisas grandes, mas as casas, claro, ficaram cada vez menores hoje em dia, mas ainda tem muita gente morando em casa grande e que traz móveis muito pequenininhos, né? Por quê? Acaba indo no móvel que é mais barato, geralmente é porque ele é menor, por isso que ele é um móvel mais barato, e o móvel fica completamente perdido no ambiente, gente. 50 metros de parede, um móvelzinho, mais 50 metros de parede, mais um móvelzinho pequenininho de 50 centímetros ali. Aqui é um exemplo para vocês de uma sala de jantar, que a sala tem bastante espaço e a mesa é minúscula, gente. Olha só como ela fica completamente perdida. Um outro exemplo para vocês de uma mesa de 8 lugares, né, que preencheu super bem esse espaço. Não precisa ser de 8 lugares, poderia ser de 6 aqui também, ficaria bem proporcional aqui, ficaria bem bonito. Mas como eu comentei com vocês, né, também não pode ser muito grande e também não pode ser muito pequenininho. A gente precisa ter um tamanho proporcional aos ambientes. Aqui, por exemplo, no meu condomínio, gente, todos os apartamentos são idênticos, iguais e do mesmo tamanho. Nós temos uma cama padrão e a gente praticamente não anda no quarto, porque a cama ela já toma a profundidade inteira do quarto. Sobra um espaço que a gente passa de lado e é uma cama tamanho padrão. E teve gente que colocou cama queen, cama king. Simplesmente, para passar para o outro lado do quarto, você tinha que pular a cama. Não passava. Basicamente, deu o tamanho do quarto inteiro, gente. Inteiro. Então, acaba não tendo um espaço para viver ali, né? Os móveis acabam ficando meio desproporcionais, prejudica a circulação e, principalmente, aquele conforto visual. E que também, gente, faz muito bem para nós, né? Ver que tem um conforto visual no ambiente. E para fechar essa nossa lista de hoje, de uma coisa que um arquiteto, um designer nunca erraria na decoração, é um erro que é muito comum. As pessoas, elas compram móveis, mas elas não compram a decoração para trazer mais pessoalidade para casa, né? Para aquecer mais a casa, para deixar a casa mais confortável, pessoal, mais a cara dela. Eles só pensam o quê? No sofá, no rack, na TV, nos armários básicos da cozinha, a mesa e a cadeira para jantar e a cama ali para dormir. Basicamente isso, né? Eles param por aí. E o designer, o arquiteto, ele nunca faz isso. Além dele pensar nos móveis que tenham detalhes que trazem um pouquinho da cara ali do morador, eles também trazem os objetos decorativos. Isso também faz muita diferença. E agora eu quero mostrar aqui para vocês uma sala de estar sem nada, só o sofá, o rack e a TV, como eu falei, né, que muita gente deixa, às vezes nem a cortina coloca, hein? Aqui ainda tem uma cortininha. E olha a diferença da mesma sala de estar.
adicionando almofadas no sofá, adicionando um tapete. Se você não quer colocar o tapete, põe pelo menos uma mesa de centro, se a sua sala comportar uma mesa de centro, porque aí ela preenche o espaço ali, não fica um espaço vazio entre o sofá e o rack. Colocou uma poltrona, uma mesa lateral, abajur, quadros na parede, decoração na mesa de centro e no rack, né? Então aqui nós trouxemos muito mais uma carinha de lar para o ambiente. E uma mesa de centro, por exemplo, em vez de você trazer só a mesa de centro, coloca uma bandeja, coloca uns livros, coloca um vaso. Isso já faz muita diferença. Essa aqui é uma sala de jantar que até tem coisas demais. Tem um buffet ali, tem gente que nem o buffet coloca. Coloca só a mesa com as cadeiras e mais nada. Então, super vazia. E olha essa sala de jantar com pequenas decorações já no buffet, que já deu outra cara. Um centro de mesa bonitinho, um pendente e um quadro. Pronto, já deu outra cara. Não são muitos elementos, não precisou lotar de decorações, mas só um pouquinho já deu muita diferença. Quarto também. Muitas vezes a pessoa ela compra aquela cabeceira pronta, né? Ou manda fazer aquela cabeceira de MDF com marceneiro e fica assim, gente. Não tem mais nada no quarto. A cama, aquela cabeceira de MDF simples, as mesinhas de cabeceira ali do lado, às vezes é acoplada ou não, ou às vezes nem tem a mesa de cabeceira e nem tem pendente, nem tem abajur, né? Fica ali totalmente liso, totalmente solto. E agora já com uma roupa de cama um pouquinho mais cheia, né? Alguns travesseiros. Colocou ali algumas decorações em cima da mesa de cabeceira. Então, na mesa de cabeceira, não é só bagunça, gente. Guarda a bagunça dentro da gavetinha e põe a decoração em cima. E uns quadrinhos na parede, pronto, já deu outra cara. Tem muita gente que também só coloca um papel de parede bem básico lá e não coloca mais nada na decoração, né? Continua sendo uma coisa muito vazia ali, faltando alguma decoração ainda. E você pode trazer também, além de objetos decorativos, plantas, você pode criar uma composição. Os adornos, gente, são a alma da casa. Eles vão trazer personalidade, vão trazer cor, textura, o aconchego e eles também vão contar a história de quem mora ali. Então, sem eles, o ambiente realmente fica genérico, fica sem vida. Muita gente não coloca o básico dos elementos. Ai, porque a casa é alugada, eu vou mudar depois. Mas, gente, isso aqui é fácil de mudar. Tirar um livro, levar para outra casa, tirar um abajur, levar para outra casa, né? Muita gente deixa de fazer um básico na casa porque é alugada. Isso você pode tirar e levar para outro lugar também. Vocês viram como os detalhes fazem muita diferença, né? E a maioria deles não custa muito caro, gente. É só uma questão de saber escolher e planejar. E eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a deixar a casa ainda mais linda e ainda com uma cara mais profissional, como se fosse um arquiteto ou um designer que tivesse decorado a sua casa. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício, e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijo e até o próximo vídeo!